A paz do Senhor, amada igreja, amado irmão, amada irmã, seja bem-vindo a mais uma série do culto Falando de Deus e que Deus fale grandemente aos nossos corações. Hoje está uma tarde fria, bem fria por sinal, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai aquecer o nosso coração e a mensagem vai ficar enraizada para que nós possamos cada vez mais ganhar intimidade com o Pai. Eu quero começar com uma introdução de uma historinha que eu achei, assim, apesar de ser simples, é muito bonita. Eu quero compartilhar com os irmãos e o título dela é O Menino e o Cachorrinho e é de um autor desconhecido. Diz a história que o menino entra em uma loja de animais e pergunta o preço dos filhotes que estão à venda. O dono da loja responde entre 500 a R$ 1.000 cada um. O menino então puxou do seu bolso uns trocados, mas ele só tinha R$ 10. Aí ele pergunta para o dono, poderia ver os filhotes? Aí o dono da loja sorri e chama a Lady. A Lady era a mãe dos filhotinhos e ela veio correndo e atrás dela vinha seguindo 5 bolinhas de pelo. Um dos cachorrinhos que vinha mais atrás estava com uma dificuldade de andar, ele mancava de uma forma muito clara e visível. Então o menino aponta para aquele cachorrinho e pergunta, o que há com esse cachorrinho? O que ele tem? O dono da loja então explica para o menino que o veterinário tinha examinado aquele cachorrinho, informado que ele tinha um problema de nascença, que era na junta do quadril e que ele andaria devagar e com dificuldade para sempre. Não havia uma cura. O menino então se animou e disse com enorme alegria no olhar, esse cachorrinho é o que eu quero comprar. Então o dono da loja responde para ele, não, você não vai querer comprar esse. Se quiser realmente ficar com esse filhote, eu lhe dou de presente. O menino ficou em silêncio e com os olhos marejados de lágrimas, olhou firme para o dono da loja e disse, eu não quero que você dê ele para mim. Aquele cachorrinho vale tanto quanto qualquer um dos outros e eu quero pagar por ele. Na verdade, eu quero lhe dar agora R$ 10 e todos os meses eu te pagaria mais R$ 10 até completar o preço total. Surpreso, o dono da loja contestou, você não pode querer realmente comprar esse cachorrinho, ele nunca vai poder correr, pular e brincar com você. O menino ficou sério, ancorou-se no balcão da loja, levantou lentamente a perna esquerda e puxando a calça deixou à mostra a prótese que usava para andar. Olhou bem para o dono da loja e respondeu, veja, não tenho uma perna, e não corro e não ando muito bem. Não consigo pular e brincar como qualquer outra criança. E o cachorrinho vai precisar de alguém que entenda disso. Conclusão, às vezes desprezamos as pessoas com quem convivemos todos os dias por causa dos seus defeitos, quando na verdade somos todos iguais ou até piores do que elas. Desconsideramos que essas mesmas pessoas precisam apenas de alguém que as compreendam e as amem, não pelo que elas podem fazer, mas pelo que elas realmente são. Reflita nessa história. Nossa vida, ela é feita de ciclos. Em dado momento, nós almejamos alguma coisa, em outro momento, almejamos outra, e quando conquistamos aquilo que nós tanto queríamos ou almejamos, pouco tempo depois, aquilo já não é mais importante e já não traz a mesma alegria. Aí você busca novamente algo diferente. Nunca estaremos totalmente satisfeitos. É do homem de nunca estar totalmente satisfeito. Vamos sempre buscar conquistas, novas conquistas que geram em nós alegrias, que alegrias essas que são momentâneas, mas logo aquela alegria sempre vai passar, ela vem e passa, e aí vem o vazio. Os que querem reduzir o teu tempo, acelerar as coisas, fazer que as coisas aconteçam mais rápida, do jeito nosso, só que nem sempre é assim, nem sempre é assim. Nós não somos senhores do tempo, pois todo o tempo está debaixo da vontade de Deus, segundo a palavra em Eclesiastes 3:1. Tudo tem o tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. As coisas não vão acontecer do jeito que nós queremos. As coisas não vão acontecer no tempo que nós queremos,
mas vão acontecer quando o Senhor assim quiser e determinar, pois tudo está debaixo da vontade e do tempo de Deus. Eu, o pastor Arthur, tenho sempre pedido para Deus que me capacite, me dê discernimento, sabedoria e principalmente visão espiritual. Tenho pedido isso constantemente. Falo sempre para minha esposa que desejo ver os que os olhos carnais não veem, mas nem sempre foi assim. Eu me lembro quando eu tinha entre 8 e 9 anos, eu morria de medo do escuro. Eu não gostava de filmes de terror, nunca gostei também, até hoje eu não gosto de filme de terror, ou histórias de assombração. Eu tinha o meu avô materno, que ele adorava contar histórias de terror. E então, na época, eu não desejava ver nada, muito pelo contrário. Eu até ouvia as coisas que as pessoas falavam, mas eu não queria, nunca desejei ver qualquer coisa, queria estar longe desse tipo de situação. Mas logo após a minha conversão, aos 17 anos, eu comecei a observar que as pessoas com quem eu convivia tinham experiências com Deus de uma forma sobrenatural. E elas compartilhavam esses momentos únicos das suas vidas, compartilhavam aquilo que Deus fazia e operava. Então eu comecei a observar as pessoas e falarem enrolados, né? Falarem em línguas, mas na época eu tinha pouco conhecimento, durante os cultos e as orações. E em outro dado momento elas profetizavam algo para alguém, diziam assim, assim diz o Senhor, elas revelavam intimidades que nem elas conheciam, pregavam a palavra de Deus de uma forma ousada, capacitadas e com grande conhecimento bíblico. Às vezes, muitas vezes, essas pessoas não tinham nem curso superior, mas conheciam a palavra a fundo, conheciam o oculto de Deus e diziam ver o que os olhos carnais não viam. Falavam daquilo que Deus mostrava, daquilo que eles viam, e comecei então a desejar essas experiências com Deus, a desejar ter também essa capacidade, esses dons. Então a primeira coisa que eu comecei a desejar era falar em língua. Eu desejei ardentemente falar em língua. Eu chegava nos cultos, participava dos cultos e falava, quem sabe hoje, né, acontece. E nem sempre acontecia, e não demorou para acontecer. Mas eu queria ter essa experiência, eu queria sentir o Espírito Santo agindo dentro de mim. Só que muitos anos se passaram até que esse momento acontecesse, de uma forma muito especial, não do meu jeito, nem no meu tempo, mas do jeito e no tempo de Deus. Aí aconteceu, e depois eu comecei então a desejar, a profetizar na vida das pessoas, e também aconteceu de uma forma que eu não esperava. Eu lembro que eu estava de pé no fundo da igreja, na verdade na lateral da igreja, no fundo, e um irmão que estava afastado da igreja, ele entrou no culto, e os demais foram lá recebê-lo alegremente, cumprimentá-lo, abraçá-lo. Eu vi de longe, eu senti no coração um desejo de ir até ele também. Parece que alguma coisa falava dentro de mim, vá até ele, vá até ele. Mas eu pensei, vou lá falar o quê para ele? Eu conheço ele pouco. Ir para lá para quê? Aí, passado alguns minutos durante o culto, o pastor que estava dirigindo a palavra, lá na frente, no púlpito, olha para mim e me chama. Eu vi que ele apontou para mim, fez o sinal com a mão, me chamando. Eu peguei, fui na sua direção, e quando me aproximei dele, ele me disse, vá até ele e entregue o que Deus está te mandando. Eu não questionei, segui em direção daquele jovem, mas quando eu cheguei próximo dele, que eu coloquei as mãos nele, algo tomou posse de mim e eu comecei a abrir a boca e falar, sem nem saber o que eu iria falar, mas entreguei e aquele rapaz chorou e recebeu aquela palavra. Essa foi a minha primeira vez que Deus me usou para entregar algo a uma vida, uma profecia. Aí novamente eu desejei outro dom, o de curar enfermos com a imposição de mãos. Eu vi as pessoas orando, enfermos curando, a palavra falando sobre a cura de enfermos. E passado algum tempo, um profeta veio até a mim e disse, vá e profetiza a cura em nome de Jesus. Durante uma consagração de pastor, eu estava encantado com aquele momento e falei no meu íntimo, quieto, com a boca fechada, Senhor, se for do seu agrado, quem sabe o Senhor me dê a honra de um dia eu subir ao púlpito e trazer a sua palavra.
Ao final daquele culto, uma senhora, daquelas baixinhas, cabelo comprido, cheio do Espírito Santo, que até assusta a gente quando ela se aproxima, chegou perto de mim e disse: o Senhor ouviu a tua oração, receba. Você deve estar pensando, e o dom de visão que você estava pedindo? Eu continuo a pedir, mas como sempre, nada será no meu tempo ou do meu jeito, mas do tempo e do jeito de Deus. Deus tem a sua forma de agir, Deus tem a sua forma de operar em nossas vidas. Mas, em uma certa ocasião, Deus me mostrou, através da sua palavra, uma visão extraordinária. Eu lembro que eu estava de férias com a família, no litoral. Nós estávamos prontos para irmos à praia, com as bagagens, toda a família indo para a praia. E eu senti no coração o desejo de levar a Bíblia. Você fala, pô, mas pastor, levar a Bíblia na praia? Eu falei, pô, eu senti esse desejo. Você fala, pô, você está maluco, pastor? Na praia com uma Bíblia? Mas as coisas de Deus é loucura mesmo para as pessoas, para os homens. E tem que crer e tem que ouvir a voz do Senhor. Então eu levei a Bíblia, sentei na barraca, tinha uma mesinha, tinha lá a barraca, sentei na barraca, na mesinha, com um copo de Coca-Cola, é claro, e pensei, né, o que seria, né, o que seria que Deus queria me falar. Então eu comecei a ler uma passagem que fala sobre Eunuco e Felipe, né, lá no livro de Atos 8. E quando eu estava lendo esta passagem, acredite, irmão, eu comecei a entrar, a mergulhar na história, e é difícil até de explicar como isso acontecia, mas era como se eu tivesse, por exemplo, você está olhando para o mar, você sabe como é o mar, mas você vai saber realmente o que é o mar quando você mergulha, você entra dentro do mar. E eu comecei a entrar dentro daquela história, comecei a mergulhar naquela história, e parece que passava um filme na minha frente, e eu vivia aquele momento, e Deus, né, falava grandemente ao meu coração, através daquela passagem de Felipe e do oficial da corte da rainha, o eunuco. Algo inexplicável começou a acontecer. E isso é para quem verdadeiramente crê, porque as coisas de Deus são inexplicáveis. Eu via a história se desenrolando, a cada palavra que eu lia, a cada linha daquela passagem que eu lia, como se eu estivesse passando um filme à minha frente. Foi aí que entendi que Deus me deu sim o dom de visão, só que do jeito dele, não do meu, do jeito de Deus. E existem momentos em nossas vidas para que possamos ver, vamos precisar fechar os olhos, ou quem sabe, ficarmos cegos. Para vermos as coisas espirituais, nós temos que abandonar a carne. Para vermos as coisas espirituais, nós temos que olhar com olhos espirituais. As coisas de Deus são vistas pela fé, mesmo que para isso precisemos ficar cegos. E eu quero convidar, igreja, a abrir a sua Bíblia em Atos 9, do versículo 1 ao versículo 15. Atos 9, do versículo 1 ao versículo 15, em nome de Jesus. Vamos ler essa passagem conhecida e maravilhosa, de como um homem que perseguia os cristãos teve uma experiência sobrenatural com Cristo e passou a mudar a sua história de vida, mudou seu nome, e ele foi um dos grandes homens de Deus. Diz assim a palavra de Deus no versículo 1 de Atos 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum desses no caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Isso significa, em outras palavras, a quem persegues. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça?
E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiado pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. Amém. Glória seja dada a Deus. Todos sabem quem era Paulo, né? Que anteriormente chamava Saulo. Saulo era um nome hebraico. Ele era um cidadão romano, nascido na cidade de Tarso, capital da Sicília. Era um importante polo econômico da época. Por isso Saulo era conhecido como Saulo de Tarso, por ter nascido em Tarso. Ele era hebreu, da tribo de Benjamim, foi circuncidado no 8º dia, e sua profissão era artesão, fabricante de tendas. Estudou em Jerusalém aos pés do mestre Gamaliel, que era o doutor da lei. Esse se especializou no conhecimento da sua religião, tornou-se fariseu, ou seja, especialista rigoroso e irrepreensível no cumprimento de toda a lei e dos seus pormenores. Cresceu seguindo a mais perfeita tradição judaica. Esse era o currículo de Saulo. Esse era Saulo. Importante entender que Saulo, ou Paulo, vivia da maneira como ele tinha sido criado, pelos conhecimentos que lhe foram transmitidos, sejam pelos seus pais, sejam pelos seus professores. Saulo era fariseu, era culto, profundamente devoto dos mandamentos do Senhor, segundo o seu entendimento, segundo o que ele havia aprendido. Na época, ser cristão era uma espécie de seita, considerado uma seita, algo que deveria ser contido e tinha que ser sufocado antes que pudesse criar estragos a Roma. E Saulo era zeloso e dedicado nesse trabalho de caçar, de encontrar e prender cristãos. Ele se dedicava arduamente a esse trabalho. E em uma das suas missões, a caminho de Damasco, sua história de vida muda por completo. Tudo que ele tinha estudado, tudo que ele tinha aprendido, naquilo que ele acreditava, naquilo que ele achava que era certo ou não era certo, seria colocado por terra. Deus, quando entra numa causa, ele muda tudo, ele muda a história, ele confunde tudo, porque ele é Deus, ele faz do jeito de Deus. O versículo 1 diz assim, que Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns desse caminho, quer homens ou mulheres, ou conduzisse presos a Jerusalém. Para Saulo, o que ele estava fazendo era o certo. Para ele, o que ele estava fazendo era o correto. Ele acreditava que fazia o certo e estava fazendo o correto. Ele acreditava cegamente no que aprendeu em seus preceitos e conhecimentos e nunca havia tido uma experiência viva com Deus. Mas ele acreditava naquilo que ele fazia. Assim como Saulo, nós nascemos, aprendemos e somos ensinados em nossos lares,
nos locais que nós estudamos ou aprendemos os conhecimentos. E através da nossa vida, dos nossos pais, dos nossos cuidadores, nós ganhamos uma musculatura de conhecimento e passamos a acreditar naquilo que nós aprendemos. Por isso que a palavra nos alerta sobre a importância de ensinarmos à criança o caminho que ela deve andar. Lá em Provérbios 22:6, educa ou ensina a criança no caminho que ela deve andar. E quando ela envelhecer ou quando ela crescer, ela não se desviará dele. Veja como a palavra é rica. E para Saulo, não era diferente. Não era diferente. Ele aprendeu daquele jeito, ele acreditava, ele estudou aos pés do mestre Gamaliel, e ele falou, esse é o modo correto de agir. Ele acreditava. Aí lá no versículo 3 diz assim, e indo no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Tem uma frase dita pelo Papa Francisco, que ele fala assim, precisamos deixar-nos surpreender por Deus. Precisamos deixar-nos surpreender por Deus. Cristo sempre terá algo para nos surpreender. Às vezes, essa surpresa dói. Às vezes, a surpresa dói. Havia um propósito de Deus na vida de Saulo. Isso significava que ele precisava ser solto das amarras que o prendia e o cegava. Amarras do amor próprio, amarras da sua arrogância, amarras de um entendimento distorcido do conhecimento e da vontade de Deus. Amarras de um conhecimento limitado pelo homem. Quando estamos presos a amarras do mundo, Deus precisa agir a nosso favor para nos libertar. E Saulo precisava ser liberto. Só que quando Deus age, normalmente será no vale, no deserto, na luta. No caso de Saulo, Cristo agiu, colocou o homem e toda a sua arrogância por terra. Por terra. Pode existir, sim, irmão, momentos em nossas vidas que Cristo terá que agir, sim, e com certeza vai nos surpreender. E vai te surpreender. E nessas vezes pode acontecer de sermos lançados por terra, colocado o rosto em terra. Cristo coloca o homem, sim, por terra. A sua arrogância, a sua soberba, a sua autoridade terrena e essa sua sabedoria limitada, se Deus assim agir, vai tudo por terra. Tudo por terra. Para que a vontade de Deus prevaleça. Para que a vontade do Senhor prevaleça sobre nossas vidas. E às vezes temos que, sim, cair do cavalo e vai doer. Se necessário, sim, cairemos do cavalo e vai doer. Paulo foi derrubado do cavalo, colocado por terra, e tudo aquilo que ele tinha aprendido, de nada valeu. Deus vai nos surpreender, de nada vai adiantar acharmos que estamos seguros, acharmos que estamos protegidos, acharmos que as pessoas à nossa volta vão nos segurar, que somos infalíveis, fortes e conseguiremos desvencilhar. Nesse momento é quando Deus age e o seu propósito, aquilo que Ele tem para nossas vidas, prevalecerá. E Ele vai colocar tudo isso por terra, em nome de Jesus. E quando estivermos no pó, com o rosto em terra, ouviremos a voz do Senhor dizendo, você é meu escolhido, e nada ou ninguém vai impedir que a obra que tenho para a sua vida aconteça. Amém. Nada, irmão. Nada. Deus agirá ao nosso favor, por amor à nossa vida, mesmo que doa, mas será necessário para nos lapidar e para ganharmos uma experiência magnífica, sobrenatural com o Pai. Você é um escolhido, irmão. Você é um escolhido, irmã. E nada vai impedir o agir de Deus na sua vida, em nome de Jesus. No versículo 5 diz assim, e ele disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. Até esse momento, Saulo não conhecia verdadeiramente a Cristo. Ele achava que conhecia pelo que ouvia falar, porque ele estava perseguindo os cristãos.
mas ele não conhecia dessa forma, por isso ele não sabia ao certo o que estava acontecendo. Foi necessário Cristo operar um sobrenatural para Saulo. Existem momentos que Deus precisa nos parar, para nos tratar. Caso contrário, continuaremos a fazer o que achamos certo. E Deus tem que vir dar um break na nossa vida. Só que Deus tem outros planos para nossas vidas. É a vontade de Deus, soberana, e sempre será. Por isso, se for necessário, Ele vai sim nos parar. Ele vai sim nos colocar, às vezes, num leito de hospital. Vai sim nos colocar, às vezes, doente numa cama. Vai sim impedir que algo que nós planejamos aconteça. Ele vai nos parar para que a vontade do Pai se manifeste em nossas vidas. E a pergunta de Cristo a Saulo tinha um objetivo principal, mostrar que ele estava errado e que o que ele estava fazendo e pensando estava errado. Então Saulo questiona quem o derrubou do cavalo e ele diz: quem é, Senhor? Quem é, Senhor, que me derrubaste do cavalo, que me colocaste por terra? Aí Cristo se apresenta a Saulo: eu sou Jesus a quem tu persegues. Aquele que ele acreditava que era inimigo. Aquele que ele acreditava que veio para causar baderna, ameaçar Roma. A palavra não cita explicitamente, mas nos dá a entender que Saulo viu a Cristo de forma sobrenatural. O que estava acontecendo era algo espiritual. Deus vai operar de forma sobrenatural na sua vida, meu irmão e minha irmã. Acredite, creia. Aí o versículo 6 diz assim: ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. Presta atenção, irmão. Foi necessário um sobrenatural acontecer para colocar o homem soberbo e arrogante por terra. O operar de Deus foi tão grande na vida de Saulo que ele estava tremendo e atônito. Ou seja, estava assombrado, com grande admiração, estava espantado, pasmo. Temos que passar momentos, sim, em nossas vidas, para que nós nos deixemos sermos reestruturados por Cristo, por Deus. Só assim vamos conseguir saber a verdadeira vontade de Deus na nossa vida. Aí vem a segunda pergunta de Saulo a Cristo: que queres que eu faça? Nesse instante, Cristo orienta a Saulo sobre o que ele deveria fazer e não vemos nenhuma discussão de Saulo, ou pelo menos não está relatado, a respeito da vontade de Deus. Ele apenas obedece a Deus. Ele apenas obedece à vontade do Senhor. Temos que obedecer à voz do Senhor. Não entrarmos em questionamento à vontade de Deus, porque Deus é soberano e Ele vai sempre ter o melhor para nossas vidas. Aí o versículo 6 diz: ele, tremendo e atônico, disse: Senhor, que queres que eu faça? Obedeça à voz de Deus. É isso que nós temos que fazer, obedecer à voz de Deus. Então ele levanta para entrar na cidade. Por que entrar na cidade? Deus tinha algo grande para Saulo. E por isso ele ordena que ele se levante e entre na cidade. Deus tem algo grande para a sua vida, meu irmão. Tem algo grande para acontecer na sua vida, minha irmã. Por isso Deus nos diz: levanta-te. Levanta-te, porque eu quero mudar a sua vida. Levanta-te, porque eu quero escrever uma nova história, um novo tempo. Levanta-te, porque você vai me servir. Levanta-te, porque eu vou te encher com o meu espírito. Levanta-te, porque você é um escolhido, meu irmão, minha irmã. Você consegue entender a riqueza da palavra de Deus? Os detalhes, os pormenores da palavra de Deus? Você consegue mergulhar na história? Você consegue se ver na história? Como se você estivesse vendo um filme que te prende a atenção, então prenda a atenção aos detalhes da palavra de Deus. Versículo 7. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não viam ninguém, não estavam vendo ninguém. Porque aquele encontro era com Saulo, apenas com Saulo e mais ninguém. Deus quer ter um encontro com você, pessoal, com você e mais ninguém. O que Deus tem para nos entregar tem nome, tem hora e tem dia para acontecer, porque o Senhor conhece o nosso nome e sobrenome e jamais se esqueceu da sua promessa. Jamais se esqueceu da sua promessa. A sua promessa está chegando. Não duvide da palavra do Senhor. Aquilo que Deus
tem para entregar será muito grande e vai nos impressionar. Vai te impressionar, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Aí o versículo 8. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E guiado pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Você já parou e se perguntou por que Cristo cegou a Paulo? Já parou, perguntou? Já deve ter visto essa passagem diversas vezes. Já passou pela sua cabeça, ou se você se perguntou por que isso aconteceu? Por que Saulo ficou cego? O Espírito Santo vai nos responder o porquê. Deus estava tratando Saulo e era necessário que ele ficasse cego para que as coisas do mundo não o contaminassem novamente. Sua cegueira era o começo de um processo de mudança do Senhor. Sua cegueira era necessária para Deus o mudar, para Deus tratar a sua vida. Saulo conhecia todos os caminhos e direções daquela cidade, mas o caminho que Cristo tinha para ele não dependeria de seu conhecimento. O caminho que Cristo tem para nós não vai depender do seu conhecimento, porque é o caminho que Deus quer nos levar para nos tratar. A cegueira de Saulo era uma forma de Deus exercitar a sua fé, porque a partir desse momento, Saulo passou a depender da vontade do Senhor. Você entendeu um porquê agora? Você entendeu porque ele então ficou cego? O outro ponto importante da cegueira de Saulo, elencado no versículo 9, é o fato de ter ficado sem beber e comer por 3 dias. O jejum nos purifica e nos aproxima de Deus. Saulo não tinha esse conhecimento e precisou passar a ter. Sua carne foi enfraquecida para que seu espírito se fortalecesse. Era necessário enfraquecer a sua carne para que seu espírito ficasse forte, fosse fortalecido em nome de Jesus. Veja que em 2 Coríntios 12:10 diz: por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Quando estou fraco, quando a carne está fraca, o espírito está forte. Como cego, só poderia obedecer e aguardar a vontade de Deus. Aí no versículo 10 diz lá: e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui. No versículo 11, e disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua direita, e pergunte em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Muito bem. Temos aqui um personagem novo, Ananias. Quem era Ananias? Você sabe quem era Ananias? Vamos lá, pesquisando na história de Ananias. Ananias de Damasco. Ele foi discípulo de Jesus e passou também a ser companheiro de Paulo de Tarso. Na palavra em Atos 22, o então apóstolo descreve Ananias como temente a Deus segundo a lei, e que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali habitavam. A rua que se chama direita, ela existe até hoje em Damasco. Ela corta a cidade velha de leste a oeste. Saulo também foi batizado e pouco depois apresentado à comunidade cristã da igreja primitiva também por Ananias. Então nós estamos vendo aqui que o servo de Deus Ananias, ele foi orientado em sonho a encontrar-se com Saulo de Tarso, porque era um homem muito usado por Deus. Aí lá no versículo 12, então diz que numa visão ele viu que entrava Saulo, um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Então nós vemos aqui o quê? Que o Senhor fala em visão com Ananias e fala em visão com Saulo. Deus não é Deus de confusão. Quando Deus nos manda fazer algo, faça, porque Ele vai deixar tudo preparado para que você possa ser usado como instrumento do Senhor. Assim foi com Ananias. Saulo já estava aguardando Ananias, mesmo antes de conhecê-lo. E Ananias sabia que ele iria encontrá-lo. Tanto que ele questiona Deus em seguida. Mas vamos lá, então Saulo viu que seria curado de sua cegueira, através da vida de Ananias, o que ratifica o tratar de Deus através da cegueira de Saulo.
E, apesar de não estar vendo, era um momento dele íntimo com Deus. Por isso ele estava cego. E Deus quer ter um momento íntimo com nossas vidas. Eu não estou dizendo para você que você vai ficar cego, não. Eu estou dizendo que Deus quer ter uma intimidade contigo. A forma que Deus vai achar para acontecer isso, Ele vai fazer. Saulo estava sendo moldado. Nós precisamos ser moldados através de nossa aparente deficiência, e é nela que Deus trata e nos fortalece. Então não murmure ou reclame de suas limitações, mas glorifique o nome do Senhor, porque é através das nossas fraquezas que Deus vai operar nas nossas vidas, que Deus vai operar na sua vida, meu irmão. É através da fraqueza. Aí no versículo 13, diz assim que, e respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele estava apontando o que era o Saulo que ele conhecia, de ouvir falar ou até de ter presenciado testemunhos. E aqui, aí ele fala no 14, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Ele conhecia Saulo, mas ele não sabia o que Deus estava fazendo na vida de Saulo. Então veja que a atitude de Ananias, apesar de conhecer a Cristo, os seus milagres, ele não entende por que Deus escolheu um homem que perseguia cristãos da época. Por que Deus escolheu esse homem? Então ele, de uma certa forma, ele chama a atenção de Deus para o fato daquele homem poderia ser muito perigoso para os cristãos. Inclusive para ele. Na entrelinhas, ele acaba dizendo, ó, eu tenho até receio desse homem colocar minha vida em risco. Não era errado ele pensar nisso, pelo histórico de Saulo. Então, ele tinha até medo de ser aprisionado ou a ser morto por esse homem, porque ele não sabia o que estava acontecendo. Então, o medo, o receio de Ananias era compreensível. O mesmo acontece com nós. Temos medos, nós temos preocupações, mas Ananias não deixou de obedecer à voz de Deus. E creio que mesmo que ele corresse risco de vida, ele continuaria a obedecer à voz de Deus. Deus então precisa acalmar o coração de Ananias para que ele entendesse porque Deus estava operando daquela maneira. Não entendemos e nunca vamos entender o operar de Deus. Não queira tentar entender, não sabemos o porquê Deus opera de certas formas, mas Ele opera assim, porque Ele é Deus e continuará sendo Deus. Afinal, Ele é soberano. Apenas obedeça e tome posse do seu milagre. Obedeça. Veja o que diz lá no 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. As coisas de Deus são loucura. Nós vamos entender só depois, lá na frente. Mas às vezes no momento que está acontecendo nós não entendemos. Não compreendemos. Agora vamos lá para o último versículo da passagem. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis, e dos filhos de Israel. Vai, porque esse para mim é um vaso escolhido. Aleluia. Esse versículo nos deixa claro, porque Deus escolhe Saulo e muda o seu nome para Paulo. Saulo era um homem letrado, cidadão romano, conhecedor das leis, de boa palavra, com acesso aos principais dos gentios. Ou seja, o currículo de Saulo era ideal para os planos de Deus. Ele tinha todas as qualidades que Deus procurava para um candidato à vaga daquele serviço. Era necessário apenas um pouco de lapidação, de polimento, para ele estar pronto para ser usado por Deus. Assim é com a tua vida, meu irmão. Assim é com a minha vida, meu irmão. Assim é com as nossas vidas, irmãos. Todos temos valor para Deus e somos importantes para a sua obra, sim. As suas qualidades são perfeitas para Deus te usar. Para o mundo pode não ser. Para o mundo você pode não ter valor nenhum. Mas para Deus as suas qualidades são perfeitas. O que faltar, Deus vai capacitar e vai te preparar. O nosso Deus é o oleiro de nossas vidas. Aquele que nos molda, aquele que nos prepara
aquele que vai cuidar de nós, porque nós somos escolhidos do Senhor. Deus diz para você hoje, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Você é um vaso escolhido para falar no meio dos gentios, para falar entre reis e rainhas. Deus vai te colocar em lugares altos, que nunca antes pensou estar ou pisar, lugares altos, dando-lhe honra e autoridade para falar no nome do Senhor. Deus vai te capacitar, então toma posse da sua promessa, não largue, porque ela é sua. As lutas vêm para nos moldar, para nos preparar, mas saia fortalecido dessa prova, glorifique o nome do Senhor, porque você é um escolhido de Deus, você é um vaso escolhido de Deus, aleluia. Saulo era um vaso escolhido de Deus, perseguidor dos cristãos, levava os cristãos presos, acreditava que ele sabia que estava fazendo certo, que tudo que ele fazia era o correto, mas tudo que nós achamos que sabemos, Deus coloca por terra, porque Deus quer colocar em nós é o seu Espírito, é a sua vontade, para nos lapidar e nos preparar, para podermos levar a palavra do Senhor, para podermos ser usados pelo Senhor, para que possamos tomar posse da promessa de Deus, para suportarmos as lutas, para passarmos no meio do furacão e sairmos ilesos, crendo nas promessas de Deus. É essa vontade de Deus para nossas vidas. Se necessário, sim, vamos cair do cavalo, colocar o rosto em terra, para nós sermos reerguidos, moldados e mais fortes no Espírito e no Senhor. Então creia nessa promessa, creia nessa palavra, creia que você é um vaso escolhido em nome de Jesus. Eu te convido, a igreja, te convido, irmão, a nós agora orarmos, agradecermos a Deus por essa palavra linda, maravilhosa, que você tenha mergulhado nessa palavra, mergulhe, engula as palavras de Deus, deguste a palavra de Deus, para que você fique cheio do Espírito e fortalecido no Senhor, em nome de Jesus. Feche teus olhos, se você puder, é claro, né? Entremos aqui agora em oração com o Senhor. Querido amado Deus, quero te louvar, te agradecer por essa palavra tão rica e tão maravilhosa, a qual tu nos trouxeste, Pai, de como a vida de um homem, Pai, que achava um monte de coisa, Senhor, achava conhecer, achava que fazia o certo, achava que tinha cursado o melhor dos cursos, Pai, mas o Senhor colocou tudo isso por terra, Pai, e o Senhor levantou este homem, Pai, mudou o nome dele, Pai amado, mudou a história dele, Senhor amado, para que ele pudesse ser um instrumento nas tuas mãos, porque ele era um vaso escolhido teu, Pai. Nós somos um vaso escolhido. O teu povo que está assistindo a este culto são vasos escolhidos do Senhor. Então recebe cada um deles, Pai. Entra, Pai, com a providência. Molda, Pai. Trata, Pai. Porque o que vem de ti para nós é o melhor. O que vem de ti para nós será sempre o melhor, Pai. Que essas vidas, Pai, estejam cheias do teu Espírito, Pai. Que elas possam viver intensamente os ensinamentos da tua palavra, Pai. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória seja dada ao teu nome, Senhor.